Olá, animadores e animadores do reino, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Lucas Esteva e apresento para vocês esse canal, onde nós entrelaçamos a cultura geek, nerd, geopolítica, aula de álgebra, concordância verbo nominal com o reino de Deus, né, com o evangelho. Hoje não será diferente, hoje falaremos de John Bunyan, né, de um livro, aliás, né, eu creio que pode ser uma série, se vocês gostarem. E, bom, vai ser bem legal, porque John Bunyan tem uma história incrível, impressionante. Eu até gravaria um vídeo à parte, se vocês gostarem, porque nascido na Inglaterra em 1628, criado na Inglaterra com sua família tradicional, né, naquele tempo, aonde, ao passar, né, da sua vida adulta, ele ficou 2 anos preso, porque ele, como homem de Deus, né, não concordava com as coisas ruins da época, né, que a igreja fazia, e proclamava a verdade naquele tempo. Ele ficou preso, só que ele podia ser liberado a qualquer momento, já que o pessoal falou, se você revogar tudo isso e parar de espalhar, a gente libera. Ele falou, não, vou ficar aqui. Né? Ficou 12 anos preso, e dentro desses 12 anos, ele fez seus livros, né, como Peregrino, eu vou mostrar pra vocês aqui. Peregrino, vocês já devem conhecer, eu posso até gravar um vídeo depois, um dos melhores. Uma amiga minha que me fez terminar de ler, porque o começo dele começa aqui, ó. Aqui não vai dar pra ver que tá espelhado, né? Mas começa com poemas que eu não entendi muito bem, né, pela época. Só que até que o resto dá pra entender bem, sabia? Aqui, ó. Depois volta. Algo muito interessante do... volta ao texto, né? Volta, não terminei a frase. Algo muito interessante desse livro aqui, do Peregrino, que não tem, no caso, no Guerra Santa, porque o Guerra Santa ele conta em terceira pessoa, de certa forma, porque ele tá lá, mas não tá lá, né? Enfim. Algo interessante aqui do Peregrino é que quando o personagem fala, né, tipo, tem aqui o coisinha dele, né, tipo, a fala. No Guerra Santa nem tanto, tipo, como se fosse uma história normal, sabe? Como se fosse um relato. Peregrino, né, a capinha mó bonita, né? Ele é fininho também, ele tem, deixa eu ver, 176 páginas. Já o Guerra Santa não, já é uma leitura mais complicada, porque ele é grosso, ó, tá vendo? Quase 400 páginas, acho que é 350, deixa eu ver. 350 mais ou menos. Aqui, ó. Aliás, a Pão Diário tá de parabéns, porque a versão de capa dura é muito bonita, vou deixar aqui pra vocês. E também agradeço a eles por causa das fotos, né, que eu vou colocar aqui também. E pela thumbnail, né, vou dar os créditos a eles, porque eles merecem. Bom, John Bunyan, eu já falei pra vocês, né, vocês já estão situados o quão legal ele é. E falando mais do Guerra Santa, algo muito interessante, além das referências que ambos os livros têm, e eu acho que todos dele têm também, são as ilustrações. Eu vou mostrar pra vocês duas. Onde... Aqui, por exemplo, ó, aqui já mata 2 coelhos numa cajadada só. Aqui tem o Alecto, né, que é um demonião lá, comandado por Diabolos, né, que é a figura do diabo. E tem o Capitão Resistência, esse aqui, ó. Olha como é que ele é legal. Esse livro tem bastante representação, é bem legal. Tem anão, tem capitão com muito cabelo, com pouco cabelo. Assim, é muito legal. Até por isso a animação ficaria bem diversificada, né? Tem muitas mulheres que atuam também. Bem interessante. E bom, vocês viram aí que eu falei do Capitão Resistência, né? E eu não expliquei da alegoria. A alegoria nada mais é que dá o nome para algo barra um personagem com um adjetivo. Ou seja, vocês que caminham mais pela internet ou gostam de coisas de terror, já devem ter visto aquele vídeo, né, tipo de teoria da conspiração do Chaves, onde, exemplo, o Chaves, né, o seriado Chaves são 7 pecados capitais, né, cada personagem. O Chaves é a gula, o Kiko é... O Kiko é o quê? Ele é invejoso, então é inveja. O Seu Madruga é preguiçoso, né, então ele representa a preguiça. É basicamente isso, o John Bunyan trabalha com os dois lados. Bom, no universo de Alma Humana acontece o seguinte. Alma Humana, obviamente, é a Alma Humana, né, o nome da cidade, que também representa nós, nossa alma. É uma celebre cidade, é uma cidade fantástica no universo que foi comandado, né, e criado pelo grande El Shaddai, que é o nome de Deus, logo é Deus. E seu filho, Emmanuel, né, que é a figura de Jesus, o príncipe. Bom, essa cidade tem do bom e do melhor, eles compram muito, eles vendem muito, os cidadãos são felizes, não há doença lá, a casa deles é bonitinha, tudo mais. E algo interessante da Humana é o quê? Bom, vocês sabem que para invadir um lugar, né, uma cidade no mundo real, é na força bruta, né, infelizmente, né, temos relatos disso.
né, até no cotidiano mesmo. Só que a alma humana é diferente. Os cidadãos têm que consentir para isso acontecer, ou seja, no governo de El Shaddai, eles consentem, eles gostam de El Shaddai, por isso são convidados por ele. Eles deixam lá, legal, o cara é bacana, tamo junto. E Diabolos tenta entrar na cidade, né? Tá até no sinopse isso, vou deixar aqui no canto pra vocês. E por fim consegue. Algo interessante da cidade é que, como uma cidade tem entradas, isso é óbvio, e cada coisa dos livros de Umbanda tem um significado, as entradas da cidade têm como nome audição, paladar, sentimento, que aliás é o ponto mais frágil, né? A Mirtila quer aparecer pra vocês, deixa eu mostrar. Vem aqui, Mirtila. Vai, pessoal. Aqui, ó. Nossa, ela não gosta de câmera, sério. Mas gosta de fazer arte, né? Porque é só começar a gravar que ela quer aparecer aqui, que ela sente saudades. Bom, voltando, né, depois desse lindo carisma da Mirtila, tava falando da celebricidade, né? Os portões, né? Sentimento, fato, enfim. É algo muito interessante porque se vocês estão acompanhando alguns influenciadores, né, do nosso meio cristão, é um papo que está sendo muito discutido, né? Já que tudo cria uma permissão para algo maior, como por exemplo as músicas, né? Música não é só música, isso não existe. Você pode pegar o exemplo de Saul, vou colocar os versículos aqui na tela, que era atormentado por demônios e Davi tocava, né, instrumento para ele, os demônios desapareciam, né, aquilo dava alívio para a alma dele, né, para o espírito. E bom, isso é um claro exemplo de que a música tem sim um poder, como muitas outras coisas, sabe? É um estudo muito grande, é o que demanda ter a mente aberta, já que, querendo ou não, existe como Deus, não importa se a pessoa aceita ou não, existe. E eu acho que é muito importante a gente ter essa noção nos dias de hoje, até por conta dos animes, né, das recomendações que eu dou, por exemplo, tem que sempre vigiar muito nisso, quanto até nos livros, nas músicas, enfim. É algo que a gente deve se preocupar. Bom, depois desse leve puxão de orelha, né, porque é algo que a gente deve vigiar mesmo. Voltando ao livro, é algo muito interessante da cidade, porque com isso, o El Shaddai, né, El Shaddai não, perdão, Emmanuel, que aliás tem a grande presença no livro, né, que é o príncipe Jesus, ele fala muito pra cidade, tipo, ó, vocês têm que cuidar dos seus capitães. Ele fala, se os capitães ficarem fracos, vocês não vão conseguir defender nada. E se os seus lords também ficarem fracos, vocês não vão conseguir defender nada. E tipo, se vocês estiverem mal, né, estiverem doentes, cuidem deles e tal. Isso é uma clara referência àquilo lá que tem escrito em Mateus, se não me engano. Eu vou colocar aqui o versículo, né, que tipo, se eu tô com fome, me deram de comer, então enfim. Vocês me salvaram, né, se eu tive peso, vocês foram me visitar. Uma clara alusão, né, do que devemos fazer, do cuidado que devemos ter com os outros, porque como somos imagens de Deus criadas, o outro também é automaticamente. Se eu faço pro outro, eu tô fazendo para Deus. Até por isso, né, o C.S. Lewis tem uma frase muito bonita que eu gosto, e é algo, posso estar trocando as palavras, mas vou deixar certo aqui também, que é, se você fizer tudo para a glória de Deus, você não terá dúvida no que fazer, mais ou menos isso. É um exemplo claro, por exemplo, do que eu faço aqui, né? Se tá fazendo pra glória de Deus, cara, vai fundo. Realmente nada ilícito, né? Por favor. Porque é através dessas coisas que a bondade de Deus e seu caráter é manifesta. Bom, tem alguns versículos aqui que eu gostaria de passar pra vocês, porque a alma humana foi invadida porque ela quis, porque ela deixou. Todo o sofrimento da cidade seria evitado se ela seguisse seus mandamentos, né? Tudo que foi proporcionado pra ela, coisa que ela não fez, coisa que nós às vezes não fazemos. Tenho certeza que você já recebeu uma promessa de Deus. Caso não, saiba que ele tem muitas. Aliás, convido você a procurar uma igreja local. E se você é aqui de São Paulo, né, faço convite para minha, né, Ministério Verbo Vivo, a Rede Penha. Rede Betel, no núcleo, né, da Penha. Nós cultuamos lá às 10 da manhã, todos os domingos, na rua General Souza Neto 65. Eu acho que vou colocar aqui certinho. Vou até deixar o Instagram para você poder entrar em contato lá, que nós também temos células, né, que são pequenos grupos, né, que a gente trabalha de quinta e sábado, né, onde nós nos reunimos, né, para ouvir ministrações, né, para louvar o Senhor, para trocar uma ideia e tirar dúvidas, né, coisa que muitas vezes nós não podemos fazer no culto. Enfim, você é de São Paulo, te espero lá, viu? Bom, voltando, a humana sofreu tudo aquilo porque ela quis, isso foi inegável. E é muito triste ver que a gente também sofre por isso. Muitas vezes a gente dá legalidade pro diabo e o diabo vai agir.
a humana deu uma pequena brecha, ó, fiz grande, né? Mas foi uma pequena brecha. Diabolos entrou e destruiu quase tudo, né? Tudo bem que tem os plot twists no livro, né? E o desenrolar dele é muito interessante porque trata muitas questões, trata demônios agindo de acordo com seus nomes. Exemplo, um demônio que mexe com uma área sexual, invade as famílias e destrói tudo, adultério, né, e tal, enfim. Demônios da violência machucam muita gente. E é muito interessante, tipo, que existe uma parte que tem dois grupos de meio que demônios, né, agindo. São os céticos, né, e os sanguinários, isso. Os céticos é algo muito interessante, porque talvez você sabe o que significa cético, né, mas é tipo aquelas pessoas, né, que tipo, será que é, será que não é? São pessoas que, na maioria das vezes, têm muitas... O Johnny é mentira, gente, por isso que eu tô olhando pro lado. Tem muitas dúvidas, né, e muitos questionamentos e tal, buscam sempre a razão. E os sanguinários, né, eles querem matar todo mundo e é isso. Bom, algo interessante que acontece com os céticos é que eles podem se arrepender, né? E tem até uma parte que tem o tribunal, né? E eu não vou dar spoiler de quem vai pro tribunal ou não. Mas os céticos podem se arrepender e tal, e viver em alma humana, isso é muito interessante. Já os sanguinários não, porque eles não querem, eles só querem a destruição e tudo mais. E são bem cínicos, algo bem interessante, né? Que é interessante porque, cara, John Bonnet tava ali em século XVII, cara, tipo uns mais de 300 anos, né, atrás. É mais de 300, né, gente, por favor. Eu não sou tão ruim em matemática. E a sociedade é praticamente a mesma, sabe? E é algo muito interessante, tipo, acontece algo no final do livro, né, que eu não posso falar também, porque eu quero que vocês leiam, porque é uma experiência incrível. E eu, por exemplo, tenho problema com spoiler. Se eu levar spoiler, provavelmente eu não vou ver aquilo, então não vou contar muito pra vocês. Mas a série tinha tudo, né, à sua disposição e tem promessas incríveis. Tanto que tem um lord chamado Arquivista. Eu não sei se a Plano da Vida tem o splash dele, mas eu acho que tem, então vou colocar aqui. Que ele guarda as promessas, cara, e o pessoal esquece. E ele esquece de falar as promessas também, tipo, é complicado, é complicado. E eu digo é complicado porque também nós somos assim, sabe? Quem nunca, né? Se esqueceu de algo, se deixou levar por circunstâncias e tudo mais. E bom, vamos aos versículos. Abre sua Bíblia em 1 Pedro, tá? Que a gente vai vasculhar por lá. Bom, 1 Pedro, né? Primeira carta de Pedro, versículo 3, diz assim: porque nos basta, no tempo passado da vida, que nós fizemos, né, a vontade dos gentios. Gentios, no caso, são os não-judeus, né? Mas nesse caso são... A gente é gentil, né? Enfim, no caso, as pessoas do mundo, né? Não que nós somos do mundo, mas enfim, nesse caso é pessoas, né, que não estão na... Porque aqui Pedro, né, como Paulo muitas vezes fala dos gentios, dos judeus, se você pegar o Novo Testamento você vê muito disso, que basicamente os judeus têm uma lei, né, tem a Torá para seguir, né, tinha, uns até seguem até hoje, e os gentios não tinham, né, tanto que o Paulo fazendo essa comparação, tipo, os gentios não têm lei, mas eles seguem certinho, vocês que são judeus, vão seguir, né, mas enfim, isso aí é história para outro vídeo, né, vamos voltar aqui? Tá, já basta, né, no tempo passado você ter vivido, né, a vontade dos gentios, andando em dissoluções, né, pecados, né, da carne, vontades da carne, um dia eu aprendo a falar essa palavra, mas é pecados da carne, né, vou traduzir para vocês para ficar mais fácil. Embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, né? Aí o 12 vai falar assim, ó: amados, não estranheis a ardente prova que vocês, né, sofrem, que vem vos tentar, como se coisas estranhas acontecessem, ou seja, você não pode, Pedro tá falando aqui, gente, não se importe, não ache estranho, não ache uau, que coisa estranha, você que é cristão, né, um cristão verdadeiro, tá sofrendo coisas, tipo, de graça, né, tipo, sofrendo ameaça, perseguições de graça, não estranhe isso, porque é normal, ó. O 13 diz assim, ó: mas os alegreis, né, fiquem alegres no fato de serem participantes nas aflições de Cristo, para que tenham também a revelação da sua glória, e vocês se alegrem, né, se fartem nessa presença. O 14 agora, né, o 13 agora o 14. Se pelo nome de Cristo vocês tropeçarem, né, vocês são castigados, são perseguidos, vocês são bem-aventurados, são alegres. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, e é ele, sim, blasfemado. Ou seja, se estão fazendo contra você por causa do reino de Deus, não tá falando contra você, tá falando pra Deus.
E bom, a gente sabe, né, o que acontece quando o pessoal pega contra Deus, é complicado. Enquanto a voz é glorificada, ou seja, tudo é uma recompensa. Lembra que eu falei do Banner lá? O Banner viveu isso aqui, cara. É literalmente isso aqui. Ele falou, não, pô, eu tô sofrendo aqui, mas tá pra Deus. Tanto que a sua esposa fala algo muito interessante. Eles estão no tribunal lá, isso é a história de Banner, tá? Do John Banner. Ele viveu isso. E a esposa dele fica meio que, como pode dizer, transtornada. Fala tipo, pô, libera o cara aí, na moral. Aí eles falam, não, a gente vai liberar não, ele vai pra prisão. E ela fica angustiada e fala, nossa, vocês vão, Deus tem misericórdia, porque vocês vão pagar muito caro por isso. Tipo, Deus tá vendo essa injustiça, sabe? E Deus é justo, Deus é bom. Por isso a justiça reina, e por isso, né, eles vão pagar tudo que fizeram com o Banner. Infelizmente, algo acontece hoje, né? Como Jesus disse, né, Jerusalém é a terra que mata os profetas, né? Temos claros exemplos disso. E eu acho que quanto mais você fala do reino de Deus, mais você será desprezado na maioria das vezes, se você está pregando a verdade. Mas mais também você será glorificado, não deixe de pregar. Aqui em 1 Pedro ainda, ó, o 4,16, diz assim, ó, mas se você padece cristão, se você, né, sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Aqui tá falando algo muito interessante pra gente sempre dar glórias a Deus, né? Eu costumo fazer muito isso, e às vezes até parece chato, mas é bem legal, assim. Tipo, você agradecer a Deus por tudo, sabe? Tipo, pô, algo deu errado, glória a Deus. E, exemplo, era pra você ir pra um shopping, um cinema, enfim, vamos supor que choveu. Choveu muito, você queria muito ir. Cara, glória a Deus, você não sabe o que aconteceu no caminho, poderia acontecer algo terrível e você foi livrado disso. Como da mesma forma, se você foi pro cinema, dê graças a Deus por esse momento, né? Olha que Deus me permitiu. Muita gente tem nem o que comer e você pôde se divertir, olha que como Deus te ama, né? Como Deus te quer. Algo muito interessante. A primeira carta de Pedro, aliás, eu recomendo muito vocês lerem, né? Até no episódio passado de Danganronpa, caso vocês não tenham visto, vejam. Eu falei só dela, praticamente, como hoje também. Porque é um conteúdo muito rico, né? Então fica aí. Além de ter que ler Guerra Santa, vocês vão ter que ler a primeira carta de Pedro, tá bom? Bom, por não se estender muito, eu vou terminar, né, o conteúdo por aqui. Mas o que aprendemos, né, com esse livro? Aprendemos a vigiar acima de tudo, a confiar nas promessas, a tomar cuidado com as pessoas que nós andamos, já que um cidadão levava o outro à ruína, né? Tendo em vista que a cidade tinha que permitir a entrada de diabos, né? E tem uma coisa muito interessante que eu vi no começo do livro. Eu vou contar porque é no começo do livro, tá bom? Diablos vai até a cidade e começa a falar, e tem um Lorde que é o Inocência. Inocência? Se não me engano, esse é o nome dele. Gente, é muito interessante porque quando o Diablos começa a falar, o Inocência cai duro no chão, assim. Porque, né, ele perdeu a inocência, ele descobriu, né, o mal e o que ele poderia fazer se ele quisesse. Né? Porque o Diablos tem todo aquele... O diabo, né? E tem todo aquele poder de sedução e tal. E ele acha que tem o melhor, mas de fato não tem. Ele pode te prometer tudo. E de fato, você pode ter tudo com ele. Mas ele vai chegar um dia e vai falar, opa, acabou aí. Dá sua alma que você vai pro Beleléu comigo. E aí, né? Pra onde a gente vai? Sendo que com Jesus, além de termos coisas maravilhosas aqui, nós também teremos coisas eternas, né? Se você viu do vídeo de Danganronpa, você vai lembrar do versículo que eu falei, né? Que as nossas obras passarão, né? Pelo fogo. O que for palha vai ser queimado, o que for ouro vai ser refinado. E o que a gente passa a nossa vida inteira só com obra de palha, né? É a casa dos 3 porquinhos, né? O que ainda tem a casa de palha? Tem a casa de tijolos, né? Tijolos firmes na rocha. Se você sabe o versículo, né? Parabéns, tá bom de Bíblia. Vou deixar aqui pra quem não sabe, né? A referência que eu acabei de dar. Bom, mais reflexões pra vocês. Você, alma humana, né? A sua alma, ela tá tendendo mais ao Diabolos e aos seus demônios ou Emanuel? Você acha que você tá dando liberdade pra quem? Quem tá entrando e saindo da cidade aí? Me diz, me conta aí embaixo. Me conta também se você gosta de outros livros do John Bunyan, se você gostaria de ver o Peregrino, né? Eu fazendo uma resenha sobre os próximos animes que vocês querem ver. Mas amados, tomem cuidado, é sério. Algo muito importante de fazer nesse tempo é vigiar. O nosso tempo tá se afunilando, né? Jesus já tá batendo na porta, os sinais são mais que claros. Então vigiem, né? Para o que vocês têm não seja roubado, né? Que sua salvação não se perca. Bom, é isso. Deus abençoe, fiquem na paz, né? Fiquem com Deus. Até a próxima.